Aleluias. A graça e a paz, irmãos. Buenos dias, buenos dias, buenos dias. Buenas noches, buenas madrugadas. Uma vez mais aqui reunidos, irmãos, como família, como corpo, para compartilhar algo que o Senhor tem falado com nós há um tempo. E que eu creio que nos vai trazer um pouquinho mais de entendimento de nosso propósito aqui. E vamos a compartilhar Gálatas, capítulo 5, del 16 ao 26. Dando continuidade aqui do que Pablo, desde o princípio desse texto, está falando sobre um outro evangelho, sobre algo que nós temos que nos atinar, ou seja, nos aclarar, ter o entendimento que o outro evangelho é anátema, que não seja o evangelho de Jesus, el Cristo, que não seja o evangelho sencillo que o Senhor nos ensinou. Quando Pablo ele escreve essa carta aos Gálatas, ele está tão indignado com os galácticos que chega a chamar os Gálatas de insensatos, porque estavam deixando o evangelho sencillo, deixando o evangelho puro, deixando o evangelho que o Senhor ha ensinado para acrescentar aquilo que Deus, el Cristo, já havia pagado o preço por ele. Hoje nós vamos a ler um texto muito interessante, que habla de la pelea que nós temos. Temos uns que vivem por el Espírito e outros que que siguen, ¿no?, los desejos de la carne. São duas peleas que temos. E o verdadeiro evangelho está aí. Hoje nós vamos a poder definir em realidade se vivamos o verdadeiro evangelho ou se vivamos em outra coisa, que não podemos dizer que é o evangelho de Cristo. Quando lemos esse texto, nós temos o entendimento que o Senhor, Ele, através da vida de Pablo, nos está trazendo algo que vai generar em nossa mente uma transformação que nos vai deixar em el caminho correto da vontade do Senhor. Isto é basilar. Isto é sencillo. Isto é a base de nossa fé, do entendimento de quem nós somos em Cristo. Amém? Então vamos a ler o texto, dando continuidade ao que lemos passada semana. Diz assim, Gálatas 5, 16 ao 26. Assim que les digo, vivam por el Espírito e não sigam los desejos de la carne. Porque esta deseja lo que es contrario al Espírito. E a su vez el Espírito deseja lo que es contrario a ella. Los dos se opõem entre si, de modo que ustedes não podem hacer lo que querem. Pero si los guía el Espírito, no están bajo la ley. Las obras de la carne se conocen bien,
inmoralidade, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e hechiceria, ódio, discórdia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos, envidia, borracheras, orgias e outras coisas parecidas. Les advierto agora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene esas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos de que la vanidad nos lleve a provocarnos y a envidiarnos unos a otros. Hermanos, yo no sé si nosotros tenemos que hacer el apelo ahora al principio o al final para reconciliarnos nosotros con Cristo, porque yo creo que todos nosotros tenemos en mayor cantidad el fruto de la carne. Porque nosotros no amamos. Nosotros não somos bondadosos. Nosotros muitas vezes não somos alegres. E tampouco contentes. Nosotros não somos de paz. Nosotros não somos pacientes. Não somos amáveis. Não somos bondadosos. Muitas vezes não somos fieles. Não estou falando de pareja, ¿vale? Solo. Estou falando de um montão de outras coisas. Não somos humildes. E tampouco, o principal, não temos domínio próprio. Lo mais interessante é que nós creemos que vivimos bajo a direção do Espírito. Porque pensamos que temos autocontrole. Presta atenção. Autocontrole não é domínio próprio. Autocontrole é aquilo que eu hago por minha força e mis esforços. Pero el dominio propio viene del Espíritu. Porque é fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu genera dominio próprio. No autocontrole. Lo que muitos ensinam aí fora, tienes que ter autocontrole. Como que é? Controle de la mente, como é? Tiene que ter uma mente, umas pataquadas que dizem aí. Preste atenção. Temos o fruto do Espírito. É sencillo ter o fruto do Espírito. Sabe o que disse? Diz assim: negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga a Cristo para o Calvário, para morir e ser crucificado. É sencillo. Pero o problema é que nós não queremos, porque essa bendita carne não quer. Nós em nossas concupiscências, nossos desejos, nossas vontades por conta de nossa alma, que tem o controle,
porque somos almáticos, somos ansiosos, somos deseosos de um montão de coisas. Não queremos que o Espírito tenha o governo. Porque vou falar algo que van me... Porque eu sou sanguinário e eu sou explosivo. Eu sou colérico, lleno de cólera. O nome já... Irmão, cria vergonha na cara. Para com essa palhaçada. Porque isso é uma palhaçada. Porque aquele que tem o Espírito Santo tem domínio próprio. E ponto. Não existe colérico, flegmático. Isso é tonteria que inventaram para pôr em nossa cabeça e arreglar uma justificativa para minha atuação. Para poner culpa em algo que eu sou. La moda agora é o TDAH, não? TDAH agora é que eu sou impulsivo. Quem tem o controle? São justificativas que nós outros ponemos. ¿Existe enfermidade? Sim, irmãos, existe. Pero muitos dizem que la tiene por excusas. Tem uma coisa chamada medicina, que Deus ha dado inteligência ao homem, que toma uma pílula e resolve o tema. Dejas de ser impulsivo e a pílula que o médico te receta vem de Deus também, porque Deus ha dado inteligência ao homem. Então, por que nós outros vamos ao médico? Por que nós outros hacemos exercícios? Por que existem médicos? Deixemos de ser tontos. Com amor. É tão sencillo. É o fruto do Espírito. Pero nós outros não queremos ter o fruto do Espírito. Preferimos ter a carne. Porque somos sanguinários. Ou coléricos. Como que o outro é fleumático e o outro é... Como? Melancólico. Ai, Deus meu. Eu sou melancólico, fleumático, colérico, sanguíneo. Eu sou os quatro em um, porque eu pareço uma mulher de faces. Cada tempo estou em um... É porque vivimos uma espiral, irmãos. Vai ter dia que eu vou estar alegre, pero não contento. Porque a alegria não depende de minha contentação, de meu contentamento. A alegria depende do Espírito, porque é um fruto. Eu posso estar contento sem ter o fruto, sem estar alegre. Pero eu não posso estar alegre sem o Espírito, sem manifestar esse fruto. Entende o que estou dizendo? É tão sencillo, pero é tão difícil. Porque depende que nós outros neguemos a nós outros mesmos, tomamos a cruz de Cristo e seguimos a Ele. Eu não vou parar de dizer isto. Muera, niegue-se a si mesmo, toma a cruz e siga a Cristo. Isso é o Evangelho, sencillo. Hein? Não é... Não vou dizer. Vamos a ler outro texto? Deixa guardar meu coração aqui. Deixa manifestar o fruto do Espírito. Romanos. Estávamos lendo Romanos, estamos quase terminando já. E há um texto mais aqui que eu queria compartilhar com os irmãos. Eu compartilhei algo passada semana de Romanos também, não sei se recordam. Vamos falar hoje. Romanos 7, del 19 a 25, diz assim: de hecho, não hago el bien que quero. Sabe quem está dizendo isto? Pablo. Quem
quem era Pablo? Pablo foi um tio que perseguia os cristianos, tinha autoridade para matá-los, encarcerá-los, torturá-los. E Cristo, de la nada, apareceu hacia ele com uma luz. E ele caiu de cavalo, literalmente, e o próprio Cristo ha hablado a seu coração. E lhe ha hecho um chamamento. E aunque não andara literalmente 100% carnalmente decir com Cristo, viveu o resto de sua vida transformada por el Espírito e manifestou o fruto do Espírito depois de seu encontro com Cristo, porque ele entendeu que tinha que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. E mira o que esse Senhor, Pablo, que morreu em nome de Cristo, habla. Creio que foi decapitado, não? Que muerte mais honrosa. De hecho, não hago el bien que quero, sino el mal que não quero. Se hago lo que não quero, já não sou eu quem lo hace, sino el pecado que habita em mim. Assim que descubro esta lei, que quando quero fazer el bem, me acompanha el mal, porque em lo íntimo de mi ser me deleito em la lei de Deus, pero me doy cuenta de que em los miembros de mi cuerpo hay otra lei, que es la lei del pecado. Esta lei lucha contra lo que considero bueno e me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeito a la muerte? Gracias a Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente, yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi carne está sujeta a la ley del pecado. Prestemos atenção. ¿Han escutado o que está escrito aqui? Eu me submeto à lei del pecado. Porque o pecado está... Então, quer dizer que agora eu posso fazer com libertinagem? Não, presta atenção. O que Pablo está a nos dizer aqui, que existe uma lei, que é esta, que quer nos levar em todo tempo ao pecado. O que é? Mente, voluntad y emoción. Mis emociones hablan más alto. Mi mente com pensamentos vagos e mis vontades e mis desejos. Essas três leis estão querendo ter o controle de nós. Pero, se eu tenho o entendimento que eu nego a mim mesmo, tomo mi cruz, vou a cargá-la e vou hacia a meta, que é morir, que vai passar comigo. Eu serei transformado. E nós somos transformados de glória em glória. Porque não é Pablo, aún depois de ter esse encontro, o que ha dicho aqui? Su cuerpo, aún ele queria hacer el bien, pero hacía el mal. ¿Sí o no? E nós outros? Cerca de Pablo e nós outros. Pablo aí tinha perseguição. Alguém tem perseguição aqui? Alguém sofre perseguição? Nadie. Nós outros sofremos perseguição. Vivimos em um tempo, al menos aqui onde estamos, de liberdade religiosa. Nós sofrimos a uma perseguição. Pero Pablo, em seu tempo, moria por conta da perseguição. E aún assim,
Él decía que en su cuerpo quería hacer el mal. Y nosotros cambiamos nuestro evangelio de un evangelio de ir al monte para antiguamente, muy antiguamente, na época que yo tenía menos de un año éramos novios aún, hace 30 años, íbamos a los montes de oración. Hermanos, que presença de Deus. Íbamos aí, não era para fazer cambio com Deus, para hacer um trueque com Deus, para hacer petições escabrosas a Deus. Não. Íbamos aí para sermos transformados por la manifestação de Deus. Hoje, essas reuniões de vigílias que vemos, campanhas e reuniões multitudinárias que existem aí fora, lo que hacen são para alimentar sua alma, seu ego, seu desejo, sua vontade, a si mesmo, não para ser transformados. Ayer estávamos em uma reunião e para mim ha sido transformadora, porque hemos escuchado um montão de coisas. Nós hablamos muito, pero actuamos muito pouco. Não há unidade em el cuerpo de Cristo. ¿Por quê? ¿Sabe por que não há unidade? Porque aqueles que ensinam e predicam outro evangelho, não querem ensinar o evangelho sencillo, que nós não necessitamos de nada que não seja Cristo. Pero há que ter prosperidade, há que ter uma vida próspera. Isso foi o evangelho que Cristo ensinou? Negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. En el mundo tendréis aflicciones, pero tenéis bom ánimo, yo he vencido el mundo. ¿Sí o no? ¿Puedo ser rico? Sí. ¿Tiene que correr atrás de trabajo para ganar su vida? Sí. Pero este no es el propósito de Cristo para nosotros. Porque, loco, mañana viene a sacar tu alma. ¿Por qué ha almacenado tantos granos en su almacén? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito para sermos prósperos? Para sermos ricos? ¿Es el propósito del Evangelio? ¿O es el propósito de mi tripita, pancita? Está grande. Tengo una almacenaje buena. ¿Ah? ¿Cuál es el propósito? Nosotros hoy queremos apenas arrecadar, sacar de las ovejas su lana y su carne, en vez de alimentarlas, de cuidarlas con el evangelio sencillo. Presta atención, pueblo mío de Galacia. Não há que fazer sacrifício para receber a bendição de Deus. Porque Cristo já ha hecho, já ha sido bendecido, ponto. O que tem que fazer agora é o quê? Negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e seguir a Cristo. Porque negar-se a nós mesmos duele. Duele. Me submeter duele. Obedecer duele. Quando Deus manda nós fazer algo e nós não queremos fazer, oh, irmão, é horrível. Eu passei por isso antes de vir à Europa. Eu passei. Eu ganhava muito bem, tinha uma vida de rei. E Deus ha dicho,
Deja tudo e ve para um país que te vou ensinar. Alguém escuchado isso na Bíblia? E eu, não. Eu fui igual a Jacob, lutei com Deus, mas dessa vez não fui Jacob, e perdido. Ele me ha dado uma paliza, porque eu tinha decidido obedecer-lhe, negar-me a mim mesmo, seguir a Cristo. Pero em um certo ponto, hasta certo ponto, com restrições, Senhor. Solo hasta aqui, vamos fazer um acordo. E ele, vale. Pero me cortou as pernas, como hace um bom pastor, quando a oveja quer huir. E nos enviou hacia aqui. E aqui nós somos moldeados. Hasta que Deus abriu nossos olhos, saímos do sindicato e a porta se abriu. A porta da esperança. Que é Cristo Jesus manifestado em nós. E desde então, buscamos todos os dias a manifestação do Espírito. Ser amoroso. Sou amoroso, não sou, irmão? Sou bondadoso, não sou? Estou buscando, a vista? De glória em glória. Vivimos o Evangelho, irmãos. Queremos viver o Evangelho ou outro Evangelho? Queremos manter-nos firmes em Cristo ou queremos viver outro Jesus que não seja Cristo? Que em nome de Jesus, irmãos, deixemos de tonterias, deixemos de meninez, ninhez. Meus netos estavam aqui, chorando. Pero me alegra. Me alegra. Sabe por que estavam chorando? Porque algo os incomodava. Um estava com hambre, o outro estava aí um pelinho sucito por baixo. Seus pañales. E quando se limpia e quando lhe dá alimento, mira o silêncio. Entende? Eles aún podem ser niños, podem fazer o ruído que seja, pero quando recebem o que querem, se callam. Nós aún não recebemos o que queremos, vamos seguir obedecendo e callados, como uma oveja al matadero. Sim ou não? Porque nós não somos discípulos de Cristo? E o que Cristo ha hecho? Como oveja muda, foi al matadero. Sim ou não? Pero nós preferimos relutar, como ninhos. Quero mamar. Quero tete. Não hablan, pero lloran. É a única expressão que tem. Lloro. Não sabe falar aún. Pero nós sabemos falar? Ou balbuciamos outro evangelho? Hablar é sencillo, pero el vivir a Cristo é outra coisa. Hoje é dia de celebrarmos a cena do Senhor, aquela que Ele nos ha deixado para recordarnos quem Ele é em nós. Aquele que Ele ha deixado para que nós celebremos a unidade do corpo, para podermos manifestar Ele em nós.
Amém. Eu quero terminar aqui, encerrar esse tempo com uma petição. A petição que vivamos por el Espírito, não por la carne, não por nossos desejos, não por nossas vontades, não por nossas emoções, não por nossos pensamentos ou crenças, pero vivamos por el Espírito, conhecendo Ele através da palavra e fazendo conhecer-lhe através de nossas atitudes. Vengamos a actuar-nos como Cristos em la terra. Amém. Padre, em nome de Jesus, esse é o apelo que hago delante de mis hermanos, que nossos corações sejam transformados por tu Espírito Santo que genera vida, que genera los frutos. Nós somos como uma rama que está conectada com o árbol que nos alimenta através de sua seiva. E que essa seiva que nos alimenta e nos llena pueda manifestar os frutos que vêm da raiz desta seiva. Em nome do Senhor Jesus, nós manifestamos aquilo que habita dentro de nós. Pablo ha dicho que há uma pelea dentro de nossos corações. O Espírito pelea contra a carne. Que vengamos alimentar mais o Espírito, para que esta carne venga a morir. E vengamos a viver as realidades do Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Para que esta carne venga a morir. Alimentemos o Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Padre, que podamos e vengamos a viver a Cristo ressuscitado em nós, por nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus Padre, a graça de nosso Senhor Jesucristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre cada de nós e esta comunidade IC. Estamos terminados em nome de Jesus, que podamos ter uma semana bendecida bajo a graça e o favor do Senhor. Um forte abraço a todos e bom mês.